Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai começar a falar sobre as propriedades das progressões geométricas, as propriedades das PGs. Vamos lá? A primeira propriedade é bem simples, eu tenho certeza que vocês conhecem. Ela diz o que você deve fazer para determinar a razão de uma PG, que é o seguinte: se essa sequência A1, A2, A3, AN é uma progressão geométrica de razão Q, então a razão Q pode ser calculada assim: A2 sobre A1, também pode ser calculada como quociente de A3 por A2, também pode ser o A4 dividido pelo A3, de modo geral pode ser qualquer termo dividido pelo anterior. É isso que diz a propriedade 1. Você já conhecia, não é verdade? Bom, então ela diz pra gente que numa progressão geométrica, qualquer termo a partir do segundo dividido pelo anterior é igual à razão da PG. Vamos fazer alguns exemplos? Bora lá. Esse exemplo está falando assim, ó, determine a razão de cada uma das progressões geométricas seguintes. Aqui no item A, determinar a razão dessa PG. 1, 2, 4 e assim por diante. Então tá. A razão dessa PG, conforme nós discutimos aí em cima, pode ser calculada através do quociente do A2 pelo A1. O A2 aqui é 2, o segundo termo é 2, e o A1 é 1. E 2 dividido por 1, isso dá 2. Pronto, a razão dessa PG é 2. Lembrando que você poderia estar fazendo assim também, olha, 4 dividido por 2. É qualquer termo a partir do segundo dividido pelo anterior dá a razão da PG. Próximo exemplo, agora um pouco mais interessante, determinar a razão dessa PG. Então tá, a razão Q dessa PG é o quociente entre o segundo termo, que é o 10 elevado a 42, 10 elevado a 42, e o primeiro termo, que é 10 elevado a 40, 10 elevado a 40, muito bem. O que eu tenho agora, pessoal? O que eu tenho agora? Eu tenho uma divisão de potências de mesma base. Qual é a regrinha? É repetir a base, que é o 10, subtrair os expoentes. 42 menos 40, isso vai dar 2. Ou seja, a razão dessa PG é 10 ao quadrado, e 10 ao quadrado é 100. Pronto. 100 é a razão da PG do item B. Item C. A razão da PG é o quociente entre o segundo termo e o primeiro. O segundo termo aqui é 8, o primeiro termo é menos 2, e 8 dividido por menos 2, isso vai dar menos 4. Pronto, a razão dessa PG é menos 4. Mais alguns exemplos. Agora a PG do item D, determinar a razão dessa PG. Vamos lá, então a razão Q é o quociente entre o segundo termo, que é 40, e o primeiro, que é 80. Bom, 40 dividido por 80, vamos apenas simplificar tanto o numerador quanto o denominador por 40? 40 dividido por 40 vai dar 1, e 80 dividido por 40 vai dar 2. Pronto, 1 meio é a razão dessa PG. Item E, PG constante. PG constante nós já discutimos, né? A razão da PG é igual a 1, né? Se você pegar aqui o segundo termo, que é 5, e dividir pelo primeiro termo, que também é 5, você obtém 1. Lembrando que essa sequência constante aqui pode ser encarada como uma PG de razão 1 ou uma PA de razão 0. Tá? Uma observação aí que a gente fez durante a aula anterior. Item seguinte, a razão da PG é o quociente entre o segundo termo, que é menos 14, e o primeiro termo, que é menos 7. Bom, vamos lá. Menos 14 dividido por menos 7, isso vai dar o seguinte, olha, o sinal na divisão é o mesmo que na multiplicação. Menos com menos vai dar mais, então. 14 dividido por 7, 2. Pronto, a razão dessa PG é 2. Item G, razão da PG é o quociente entre... Agora eu vou fazer diferente. Vou fazer o quociente do terceiro termo pelo segundo, ou seja, terceiro termo que é menos 4 e o segundo termo que é menos 16. Novamente, o sinal na divisão é o mesmo que na multiplicação, então isso aqui vai dar um resultado positivo, porque menos com menos vai dar mais. Simplificando por 4, 4 dividido por 4 dá 1, sobre 16 dividido por 4 vai dar 4. 1/4 é a razão da PG. O último item, a razão Q vai ser igual ao quociente do segundo termo, que é o 10 elevado a menos 2, pelo primeiro termo, 10 elevado a menos 1. Muito bem. Novamente, divisão de potências de mesma base, eu devo repetir a base, que é o 10,
subtrair os expoentes. Ó, então vai ficar menos 2 menos 1. Aqui a gente tem um detalhe técnico, não é verdade? Esse primeiro menos que aparece aqui é da regrinha. Repete a base, subtrai os expoentes. Então esse primeiro menos é da regrinha, tá? Esse outro menos aqui é do menos 1. Então isso é igual a 10 elevado a menos 2, menos com menos mais 1. E menos 2 mais 1 é menos 1, né? Então é 10 elevado a menos 1. Pronto. Então, tá aqui as razões dessas PGs. Mais um exemplo. A sequência 8, 2, A e B é uma PG, é uma progressão geométrica. E a sequência B, 3 sobre 16 e C é uma PA, uma progressão aritmética. Qual é o valor de C? Muito bem, pessoal. Então o problema está dizendo para a gente que essa sequência aqui é uma PG e essa sequência aqui é uma PA. Vamos fazer o seguinte. Inicialmente, vamos determinar a razão Q da PG? Vou determinar a razão Q dessa PG. O que eu devo fazer? O quociente entre o segundo termo e o primeiro. Então, o segundo termo é 2, o primeiro é 8. E aí vamos só simplificar por 2, né? Simplificando por 2, a gente obtém 1/4. Excelente. 1/4 aqui, pessoal, é a razão dessa PG. Bom, de posse da razão dessa PG, será que eu consigo calcular esse valor de A? Consigo, pessoal, porque o A ele é o produto de 2 pela razão. Isso, definição de PG. Cada termo é o anterior multiplicado pela razão. Então, esse A é o anterior, que é 2, multiplicado pela razão, que é Q. Então, a gente vai obter 2 vezes a razão da PG, que é 1/4. E 2 vezes 1/4, dá para simplificar esse 2 com esse 4, sobra 2, né? Vai dar 1/2. Excelente, excelente. Já determinei o valor de A. O valor de A é 1/2. Agora eu vou determinar o valor de B. Vou determinar o valor de B. Como? Olha só. O B é o produto de A pela razão, né? Porque o B é o quarto termo dessa PG. Então ele é o produto do termo anterior, que é A pela razão. Então escreve assim, ó. B é A vezes a razão. Muito bem. O valor de A a gente já calculou aqui na linha anterior. O valor de A é 1/2. 1/2 vezes a razão Q, que a gente calculou aqui em cima, que é 1/4. 1/2 vezes 1/4. E 1/2 vezes 1/4, quanto é que vai dar isso? Olha, 1 vezes 1 dá 1, sobre 2 vezes 4, 8, dá 1/8. Excelente, já determinei o valor de B. Professor, mas é bacana a gente determinar o valor de B? É bom? É, pessoal, porque aí, olha só, a nossa PA agora vai ficar assim, ó. A nossa PA vai ficar assim. Olha para cá. B, que é 1/8, o 3 sobre 16, e C. Pronto, aqui está nossa PA, Muito bem. Agora, pessoal, para a gente determinar o valor de C, a gente tem que lembrar de uma propriedade que a gente estudou em PA, que é a seguinte. Numa PA de 3 termos, como você está vendo aqui, ó, olhando para esses 3 primeiros termos, o termo do meio é a média aritmética dos outros dois. A fórmula é essa aqui, olha. Numa PA de 3 termos, o termo do meio, que é o segundo, é a média aritmética dos outros dois. Ou seja, você soma os outros dois e divide por 2. Isso que diz uma das propriedades das PAs. Então, quem é o termo do meio aqui? Olha, é 3 sobre 16. Então, 3 sobre 16 é igual a quem? Ao primeiro termo aqui, que no caso é 1/8, mais o terceiro termo, que no caso é o C que eu quero determinar, isso tudo sobre 2. Vamos fazer o seguinte agora, vamos multiplicar cruzado? Primeiro nesse sentido aqui, olha. 16 vezes 1/8 vai dar 2. Mais 16 vezes C, 16C. Igual, agora nesse sentido, 3 vezes 2, 6. Um pouco mais, 16C é igual a 6. Esse 2 vai para o segundo membro, menos 2. E 6 menos 2 vai dar 4. Portanto, o parâmetro C vai ser 4 dividido por 16, né? 4 dividido por 16. Vamos apenas simplificar por 4? Simplificando por 4, a gente obtém o seguinte, ó, 4 dividido por 4 dá 1, sobre 16 dividido por 4 dá 4. Pronto. O parâmetro C é 1/4. Primeira propriedade das progressões geométricas, que diz o seguinte: numa PG, qualquer termo a partir do segundo dividido pelo anterior
é igual à razão Q da PG. Tudo bem, pessoal?